Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, esse tempo separado para a gente meditar um pouquinho, que seja na Palavra de Deus, aquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração. E eu quero nessa noite falar com vocês a respeito da alegria de Deus que está além dos nossos olhos, uma alegria que é proporcionada por Deus e vai além daquilo que nós conseguimos enxergar. Eu quero usar uma passagem bíblica aqui, um texto, um pequeno versículo, ainda na carta aos Filipenses. Nós temos falado bastante dentro da carta de Paulo aos Filipenses, mas eu quero usar um versículo que é muito conhecido, mas infelizmente ele não é muito bem aplicado. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa verdade, o conteúdo real desse versículo. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E como eu disse, muitas vezes esse texto não é bem aplicado, não é bem compreendido. E a ideia de tudo posso parece então que todas as coisas que eu desejar, que eu quiser, eu vou alcançar em Deus. Que de alguma forma eu posso ter grandes objetivos, grandes sonhos, grandes ideias, e por eu estar com Deus, então eu alcançarei tudo isso. Mas não é isso exatamente que diz o versículo não está falando sobre uma capacidade de alcançar alguma coisa, de atingir algum objetivo, mas o versículo parte de um raciocínio que Paulo está trazendo para nós. Na verdade, ele escreve aos Filipenses elogiando aquela igreja por toda a participação, por toda a colaboração, pela maturidade daquela igreja na caminhada cristã, e ele fala a respeito das contribuições e o quanto que as contribuições realmente estavam afetando na vida dele. E aí então ele diz que ele já tinha passado por fome, já tinha passado por escassez, mas também já tinha passado por abundância, já tinha tido fartura, e que ele sabia então viver de uma forma ou de outra. Ele conseguia viver tanto de uma forma como de outra forma, sem grandes dificuldades. E aí então ele conclui esse raciocínio dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí então ele está dizendo que pela força do Senhor, pelo sustento do Senhor, ele podia tanto viver na escassez como viver na abundância, que Deus o sustentava de todas as formas. E aí então, entendendo o conceito correto desse versículo, a interpretação correta, a aplicação e todo o contexto então que envolve esse versículo, eu quero falar com vocês justamente sobre essa verdade, sobre uma alegria que está além dos nossos olhos. Muitas vezes nós estamos olhando para as situações que nos cercam, para as condições que nos cercam, e nós acabamos depositando a nossa alegria nisso. E eu compreendo que muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, por lutas, pela escassez, é difícil a gente se alegrar. É um instante mais doloroso, é um instante mais penoso, é um instante muitas vezes de desespero, muitas vezes realmente de dor no nosso coração, mas é possível a gente se alegrar. É possível a gente depender tanto de Deus, estar tão ligado com Deus, tão sustentado por Deus, que estas coisas que eventualmente nos faltem, que elas não afetem então a nossa alegria. Nós já tivemos a oportunidade de falar algo parecido com isso, mas eu quero enfatizar o que Paulo está dizendo sobre essa verdade. Quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, ele diz que ele pode viver de uma forma ou de outra, que ele consegue viver tanto de uma forma como de outra forma, que ele aprendeu a viver assim. E aí então ele diz que ele consegue viver na fartura, que ele aprendeu a viver na fartura. E pensa então o que é você viver na abundância e aprender a viver na abundância. Porque também existe o risco da abundância. Se pensarmos na dor, na dificuldade, da escassez, da falta, nós entendemos que nós somos tentados a desanimar nesse momento. Nós somos tentados, às vezes, até a abandonar, a murmurar, e somos tentados a não permanecer na alegria. Mas aquele que tem a abundância, ele também é tentado. Ele também é tentado a não colocar mais a alegria dele no Senhor e colocar a alegria dele justamente na abundância, naquilo que ele está recebendo, naquilo que ele está tendo, naquilo que de alguma forma ele pode desfrutar. Tanto que a palavra de Deus fala da dificuldade até mesmo de um rico entrar no reino dos céus, porque ele é apegado a essas coisas, porque ele está ligado nessas coisas. Então, quando Paulo fala que ele aprendeu a viver, ele diz claramente: eu tive abundância e eu tive fome. Eu senti fome, eu passei por dificuldade, mas eu também já tive muitas coisas.
e nada disso então me afeta. Ao falar isso aos filipenses, ele ainda enfatiza que é muito boa a contribuição deles, que é muito oportuna a contribuição daquela igreja que estava ajudando ele no ministério, sustentando ele no ministério. Mas ele deixa claro que ele aprendeu. E como então nós vamos aprender a viver de todas as formas? Como que nós podemos dizer como ele diz? Como que nós podemos experimentar esse aprendizado de ter e não ter as coisas? Muitas vezes nós entendemos que o aprendizado só vem pela experiência, que ele não é necessariamente teórico e pela teoria nem sempre dá para dizer que nós aprendemos. Ainda que o nosso coração queira buscar, né, um aprendizado sem o sofrimento, não é raro as pessoas aprenderem somente através da experiência. Quando a palavra de Deus fala que muitas vezes Deus não faz aquilo que nós pedimos, porque nós pedimos para gastar no nosso próprio deleite, nós estamos pedindo mais, às vezes retém algo que poderia ser bom para nós, não porque Ele não quer nos abençoar, mas porque Ele considera que aquilo que poderíamos receber não seria bênção realmente para as nossas vidas. E às vezes, nesse momento, nós passamos por dificuldades, por lutas e experimentamos o não ter. E quando nós experimentamos isso e continuamos dependendo de Deus, nós estamos sendo, então, orientados, disciplinados, instruídos a viver na presença de Deus, mesmo que a gente não tenha as coisas. Esse aprendizado, então, por incrível que pareça, ele leva a gente a olhar para o ter as coisas, para o possuir as coisas e não se desviar da presença de Deus. O aprendizado, muitas vezes, da dor, da ausência, da falta, da escassez, nos ajuda a dependermos totalmente de Deus, de forma que nós possamos estar preparados para outros momentos. Momentos em que, se nós tivermos, se nós possuirmos, se nós experimentarmos mais, ainda assim a gente não vai se desviar. A gente vai permanecer na presença de Deus. A gente vai continuar com Deus. A ideia é da gente aprender realmente. É a gente olhar para essas situações, viver essas situações e aprender a caminhar com Deus em todas as circunstâncias. Esse aprendizado, ele vem com o tempo. Ele vem através da nossa maturidade, do nosso amadurecimento, do nosso conhecimento. Vem sim através das nossas experiências. Nós vamos aos poucos aprendendo a viver de todas as formas. E aí então, como Paulo, nós seremos convidados a trazer essa expressão de que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós conseguimos então viver em todas as situações fortalecidos pelo Senhor. Essa expressão então revela justamente a ideia de que a nossa alegria não está baseada no que nós vemos, não está baseada nos nossos olhos, não está baseada naquilo que eu tenho, naquilo que eu não tenho, naquilo que eu desejo e aquilo que eu não recebi, não está baseada nas minhas frustrações. A minha alegria está no Senhor, a minha alegria está em Deus, a minha alegria está em permanecer com o Senhor, em continuar com o Senhor. Aí então nós podemos dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Afinal, aquele que nos fortalece, que nos sustenta, é fiel. E ele permanece, então, sempre fazendo o que é necessário para nós. Ele permanece nos sustentando, ele permanece nos guardando. Ele permanece, ele continua. As situações podem oscilar, mas ele não oscila. As pessoas podem não ser fiéis, mas ele permanece fiel. Ele é o Deus que cuida de nós, que nos abençoa, que nos sustenta. Então eu convido você a aprender. Como Paulo diz, eu aprendi a viver. Eu aprendi a ter, não ter e continuar dependendo de Deus. Eu posso então viver de todas as formas, porque Deus é que me sustenta. Sem dúvida, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer fortalecer a sua vida, mas é fundamental que a gente aprenda, que a gente tenha maturidade, que a gente saiba depender de Deus, que a gente consiga depender de Deus, que a gente consiga se alegrar na dependência que nós temos de Deus. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos nesse momento. Pai eterno, obrigado pela tua fidelidade, obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta e nos traz o melhor. Ainda, Pai, que a gente passe por situações difíceis, ainda que a gente tenha provações, ainda que a gente tenha frustrações achando que o Senhor ia fazer diferente do que fez,
achando que o Senhor ia nos atender naquilo que nós pedimos e não foi dessa forma. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina, através dessas situações, a continuar dependendo do Senhor e poder viver em todas as situações. Como Paulo declarou, nós também queremos, ó Deus, declarar que tudo nós podemos no Senhor, porque é o Senhor que nos traz a força, é o Senhor que nos fortalece, nos sustenta. Que nós sejamos, ó Deus, trabalhados pela Tua verdade continuamente para viver sempre na Tua presença e poder realmente se alegrar. É verdade, Deus, que o Senhor trará na nossa vida, é verdade que o Senhor fará grandes coisas na nossa história, mas o nosso coração precisa estar preparado, nosso coração precisa estar pronto, precisa estar alinhado com o Senhor. Portanto, Deus, que a gente viva isso, que a gente viva esse melhor do Senhor nas nossas vidas, que a gente viva essa bênção do Senhor nas nossas vidas, a bênção de depender totalmente do Senhor. Cuida de nós, ó Deus, nos sustenta, nos fortalece, abençoa nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.